Eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando a vida de José, marido da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus Cristo. E hoje nós vamos para a terceira parte do estudo. E a Bíblia ela nos dá assim poucos detalhes sobre a vida de José, mas para nós falarmos de José num estudo bíblico, como estamos fazendo aqui, é quase impossível não falar da esposa Maria e do seu filho adotivo, que é Jesus. Mas quando nós colocamos José junto com sua família, com a sociedade, então ali essa história se enriquece muito. Como vimos na primeira e na segunda parte dos estudos de José, ele é descendente de um rei, do rei Davi, 27 gerações após. José era um homem justo, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que obedecia a Deus. José tinha um caráter ilibado, dava atenção, dava segurança para Maria e para o menino Jesus. Então José cumpria as leis estabelecidas na sua religião. Eu quero lembrar novamente que estamos lendo apenas livros considerados livros inspirados pelo Espírito Santo. Não estamos consultando fontes apócrifas. Então agora nós podemos começar a terceira parte do estudo sobre José, o pai adotivo de Jesus. Então, meus amados irmãos, agora nós veremos a fuga de José para o Egito, a fim de proteger a vida do menino Jesus. Bem, em Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e 3, está registrado assim: E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E logo em frente, em Mateus 2,12, os magos tiveram uma revelação em sonho, para não voltarem para junto de Herodes. Então os magos eles partiram para sua terra por outro caminho. E Deus ele revela um cuidado especial para o filho. Porque esse mundo hostil que vivemos, já estava tentando tirar a vida do menino. Então, Deus ele deposita novamente a confiança em José para poder proteger o filho. Em Mateus, no capítulo 2,13, o anjo ele se manifesta novamente para José e fala assim: Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Aqui nesse versículo, então foi a segunda visão em sonho que José recebeu de Deus. E continuando no versículo 14, nós podemos ver novamente a obediência de José a Deus, o amor que José tinha por sua família, né? E as atitudes de um líder na segurança de Maria e o menino. Vejamos. E levantou-se ele, tomou o menino e sua mãe. De noite foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. Podemos ver aqui que José, então, ele partiu com sua família no meio da escuridão, à noite, dando então início a uma viagem de aproximadamente ali 120 quilômetros, onde José seguiu a instrução do anjo do Senhor e fica por lá, no Egito, até Herodes
morrer. E Deus estava aqui realizando o seu plano, o plano de salvação para nós. E um plano de salvação em nosso benefício, protegendo a vida de Jesus através de José. E voltando um pouquinho à história, e lendo no versículo 16, a palavra fala assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o que diligenciamente inquiria os magos. Misericórdia. Então, José já tinha, nesse momento, se retirado secretamente com sua família para o Egito, e ficando lá, então, até a morte do rei Herodes. E voltando no versículo 13 do capítulo 2 de Mateus, vimos que o anjo do Senhor, ele tinha prometido informar José quando não houvesse mais perigo para ele. Nem para ele, nem para sua família. Então, para eles poderem retornar para Israel. E ele fala: demora-te até que eu te diga. Glória a Deus. Na Bíblia, não está registrado quanto tempo José ficou no Egito. Mas quando o anjo ordenou a volta, José não hesitou de maneira alguma em obedecer. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 20, o anjo do Senhor, ele aparece em sonho para José lá no Egito. E assim ele fala: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Glória a Deus. Então aqui mais uma vez, José obedece o anjo do Senhor. E no versículo 21, ele fala assim: então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, foi para a terra de Israel. Aqui mais uma viagem de retorno. E quando José conduz a sua família novamente para a região de Israel, mais uma vez José recebe então uma revelação divina em sonho. Lá na Judéia ainda tinha perigo para o menino Jesus. O filho de Herodes que estava reinando agora naquela região. E nós vemos aqui no versículo 22 de Mateus, que fala assim: eu vindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, conforme aqui nós vimos no versículo que nós acabamos de ler, José vai para a região da Galileia, mais precisamente na cidade de Nazaré, conforme está escrito no versículo 23. E ali José se estabelece com sua família, onde continuou dando todo o suporte a Maria e para o seu filho adotivo Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 40, mostra que o filho adotivo de José, ele crescia, ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e cheio da graça de Deus sobre ele. José, então, ele trabalhava naquela época como carpinteiro em construção civil. E era comum o pai passar assim, a sua profissão para os filhos. E o que isso leva a nos crer que José ensinou o ofício de carpinteiro para Jesus, quando Jesus era adolescente. Na Bíblia não afirma que Jesus foi carpinteiro antes do seu ministério com os 30 anos. Existe apenas uma citação no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, que fala assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? O que leva-nos a acreditar que Jesus deveria ter ajudado José
em algumas obras que José fazia. E aproveitando já a citação deste versículo 55, nós podemos ver nitidamente que José teve filhos com Maria. Também em Mateus 12:47, indica que o povo conhecia bem a família de José e de Maria. Alguém chega onde Jesus estava pregando e fala: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Voltando um pouquinho atrás na história, em Lucas 2:41, nós podemos ver que José levava sua família anualmente para Jerusalém, na ocasião da celebração da Páscoa. E também podemos ver que está escrito no versículo 42, que diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então Jesus já estava com 12 anos. José se mantinha fiel a Deus, cumprindo as leis de Deus na sua religião. E ali, sobre este assunto, está em Êxodo 23:17, está escrito assim: 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor, o soberano. Então, aqui o versículo 44 e 45 de Lucas, do capítulo 2, então ele deixa bem para nós entendermos os deslocamentos, né? Os deslocamentos que eram feitos até o local das orações, das prestações, onde todos os judeus iam perante a Deus, que era Jerusalém. E em Jerusalém, no templo. Então, para isso, deixa-nos entender, nesses 2 versículos, que eram feitas caravanas. E voltando, examinando aqui o versículo 43, nós até poderíamos falar que José faltou, assim, com uma certa responsabilidade com o menino. Fala assim: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Mas antes de nós tomarmos essa atitude e acharmos que o casal era irresponsável, nós primeiro precisamos entender que aquela cultura hebraica, naquela época, um menino que quando ele atingia 13 anos, ele tinha maturidade já religiosa. Aquela festa ali durou 7 dias. Era a festa da Páscoa. E Jesus, evidentemente, ele teve uma considerada liberdade durante esses dias. Sabia dos planos da viagem, do retorno. Então, seus pais, eles supuseram que ele estava no meio da multidão na caravana. E como Jesus tinha 12 anos, ele poderia estar tanto viajando tanto no grupo das mulheres como no grupo dos homens. E no final do primeiro dia é que eles foram perceber. Tanto José como Maria começaram a procurar o menino entre os outros viajantes. E aí que eles então percebem que ele tinha ficado em Jerusalém. A confiança que José depositava naquele menino era suficiente para permitir que o menino viajasse um dia inteiro antes de se preocupar com qualquer coisa. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 44 e 45, a palavra fala assim: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Muito bem. Um dia de viagem indo, um dia de viagem voltando. E mais um dia procurando na cidade de Jerusalém. E daí encontraram o menino entre os doutores. Entre os doutores, disputando a palavra, ouvindo, interrogando,
respondendo. José deveria estar muito preocupado. José devia estar cansado. E no versículo 48, Lucas registra que quando encontraram o menino Jesus, foi Maria que repreendeu. E Maria falou assim: filho, por que fizeste assim para conosco? E depois fala assim: eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E realmente José estava muito preocupado. Ele que era o tutor do menino. Mas apesar de tudo, nós podemos ver no versículo 48 que José com sua esposa se maravilharam assim mesmo. José ainda não tinha percebido inteiramente a divindade de Jesus. E isso foi bom, porque tal conhecimento poderia, talvez, ter interferido nos ensinamentos de José para com o menino. Se tivesse tudo se confirmado na mente de José que ele era o filho de Deus, talvez José começaria a adorar o menino e não a ensinar. E daí o crescimento do menino Jesus, como humano, seria prejudicado. Muito bem. Conforme fala no versículo 51 e 52, José volta então para Nazaré com a sua família e mantém, assim, contribuindo para a educação do menino, do Filho de Deus. E no versículo 52, fala assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O versículo aqui está falando que o filho adotivo de José crescia fisicamente, mentalmente, social e espiritual. E José contribuiu para isso. E a partir dos 12 anos de idade de Jesus, não existe mais relatos bíblicos sobre José. Podemos ver que José foi o pai de coração de Jesus. E apesar de não ser filho de sangue, José teve toda aquela responsabilidade paternal de cuidar esse menino até a fase adulta. E na Bíblia não descreve a relação entre o pai e o filho, mas nós podemos crer que José foi um pai responsável e que amava muito o menino Jesus. A Bíblia, ela não relata a morte de José e também não diz quando José faleceu. E apesar dos poucos detalhes que tem na Bíblia, certamente nós podemos afirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, ele era um homem de qualidade, de grande qualidade. Ele era um homem fiel, ele era um homem obediente ao Senhor, obediente a Deus. Amados irmãos, eu quero agradecer a você que esteve até este momento nesse estudo dessa história maravilhosa de José. Eu não posso colocar mais nada em cima desse estudo, porque sairíamos das fontes bíblicas e começaremos a gerar novas doutrinas. Então, por isso, eu me detenho aqui o que está escrito na palavra. Se fosse procurar outras fontes, muitas coisas estão escritas sobre José, mas eu quero ficar somente na Bíblia. Então, um abraço a todos, Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter participado desses 3 estudos que nós fizemos sobre José. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, eu venho até Ti em nome de Jesus. Te agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento de estudo. Pai, José foi um exemplo para todos nós, um exemplo de pai que cuidou o menino Jesus. Tu confiaste nele. Pai, abençoe a cada um que esteve estudando neste momento. Estende para suas famílias, dê sabedoria, dê inteligência, capacidade, dê o discernimento, Senhor Deus, para que todos possam entender a Tua Santa Palavra e levar às outras pessoas, em nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Um abraço a todos.